Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Deus abençoe você cada vez mais, viu? Pode ficar à vontade, pode sentar. Quero agradecer o convite do pastor Marcos, da pastora Márcia. Deus abençoe, viu? Para mim sempre é uma honra estar aqui, porque, irmãos, o pastor Marcão, ele não é um pastor idoso, de muita idade, ele é um pastor jovem, mas ele já está há muito tempo na obra, né? E eu fui ovelha dos jovens, eu me inspirava muito no pastor Marcão. O pastor Marcão era coordenador de jovens, liderou jovens na região, né? E na época fazia parte do do grupo de jovens da igreja. Quantas vezes eu vi o pastor Marcão ministrando, me abençoou tanto, sempre me inspirei no ministério do pastor Marcão. Deus abençoe, pastor, cada vez mais o senhor, viu? E eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 23. Nós estamos vivendo o ano de 2023, prosseguindo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Nada me faltará. Nada nos faltará em 2023. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? Nada te faltará. Diga para ela, nada te faltará. Qual é o alvo para 2023? Diga bem forte, nada me faltará. Então, o Salmo 23, ele vem sendo ministrado nesses 12 dias, ou pelo menos vem sendo mencionado, né, parte do Salmo 23, por se tratar da conexão que se faz entre o ano de 2023 com o Salmo 23. E olha o que está escrito aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Irmãos, quero cumprimentar também o pastor que vai ministrar no culto de hoje à noite. Deus abençoe o senhor, pastor, em nome de Jesus, viu? O Salmo 23, e eu achei tão bacana, pastor Marcão, o horário do culto do senhor, 6 horas da tarde. Quanta gente, 6 horas da tarde na igreja, não? Meu Deus do céu, parabéns, irmãos, parabéns. O Salmo 23 é o primeiro salmo escrito por Davi. Davi escreve o Salmo 23 quando ele ainda é adolescente. Davi estava iniciando a sua caminhada. Ele escreve o Salmo 23 numa época muito difícil da vida dele. Pastor de ovelhas, desprezado pelo pai, perseguido pelos irmãos, jogado para escanteio. O corpo de Davi, quando ele escreve o Salmo 23, está no pasto das ovelhas. Ele literalmente vivia no pasto das ovelhas. Ele não tinha o hábito de ficar junto com os irmãos e o pai. A vida de Davi era cuidar das ovelhas, era mais no pasto do que dentro de casa. Corpo no pasto. Quando você lê o Salmo 23, você percebe que é uma linguagem muito simples. Diferente, por exemplo, do Salmo 24, que também é de Davi. Você percebe que no Salmo 24, ele já é um homem quando escreve, já
já é um homem experimentado, já estudou um pouco mais, já conheceu um pouco mais o mundo, né? O Salmo 24 é o salmo que ele escreve: levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Mas você vê que o Salmo 24 nem passa perto da fama, né, do Salmo 23, que é um salmo simples, uma linguagem simples, de um menino que conhecia o mundo das ovelhas, pastor de ovelhas. Então, o rei Davi, quando adolescente, escreve o Salmo 23, ele se coloca no lugar de uma ovelha. E ele coloca Deus como sendo o pastor dele. Davi estava dizendo assim: Senhor, faça comigo o que eu faço com as minhas ovelhas. Eu quero ser uma ovelha e eu quero que o Senhor seja o meu pastor. E ele escreve esse salmo, e eu acho interessante até dizer isso, porque embora o corpo de Davi estivesse no pasto, você vai lendo a história de Davi, você percebe que em algum momento da história, ele é levado para tocar harpa, para tocar instrumento, para Saul. Havia um espírito maligno que se apossava de Saul. A Bíblia diz que esse espírito fazia com que ele ficasse extremamente violento. E quando Saul estava perturbado, estava possuído por esse mal, Davi tocou a harpa e aquele mal saiu do rei Saul. E quando o rei Saul é liberto, ao passo que Davi tocava a harpa, o rei Saul sai da sala do trono e o trono fica vazio. E ali é o primeiro contato visual de Davi com o trono. Ele olha para aquele trono e ele se lembra da unção que ele recebeu na cabeça pelo profeta, e ele diz: um dia esse trono vai ser meu. O coração dele naquele momento fica no trono. Ele volta para o pasto cuidar das ovelhas, mas agora o coração dele já está no trono. Deixa eu resumir para você. O seu corpo no pasto, o coração no trono. O que é isso? O corpo ainda está pagando aluguel, mas o seu coração já está lá na casa própria. O corpo está desempregado, mas o coração você já está trabalhando na empresa que você sonha, você já abriu a empresa que você quer abrir, você já é dono do seu próprio negócio. O corpo está solteiro, mas no coração você já está casado. Tem uns irmãos que tomam posse rápido. É o pastor também? É solteiro, pastor? Olha lá. As irmãs solteiras até podem depois pegar o currículo do pastor, né, com o pastor Marcão. A gente pega no pé, irmãos, mas vida de pastor não é fácil. Para casar com pastor, tem que ser, né, pastora Márcia? Tem que ser de Deus mesmo, né? Vida de pastor não é fácil. Mas no corpo está solteiro, no coração já está casado. O corpo está enfermo, no coração já está curado. Isso é o corpo no pasto e o coração no trono. Essa era a realidade do menino Davi. O corpo no pasto, cuidando das ovelhas, mas o coração já estava lá no trono, rei de Israel. Ele escreve o Salmo 23. Qual é o versículo 1 do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas olha como começa: o Senhor. Tem que dividir o versículo 1. Sabe o que Davi está dizendo? Deus é o meu Senhor. Ele diz: o Senhor. O que é Deus ser o meu Senhor? É eu trabalhando para Deus. É eu fazendo tudo para agradar a Deus. É eu servindo a Deus com todas as minhas forças. Quando Deus é o meu Senhor, eu faço tudo para agradá-lo. Eu faço tudo para servi-lo. Eu acordo pela manhã pensando assim: o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor? Primeiro Davi estava dizendo: Deus é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, Ele se torna o meu pastor.
E aí inverte. Ele é meu Senhor, eu faço tudo por Ele. Ele é meu pastor, Ele faz tudo por mim. Ele é meu Senhor, eu vivo para trabalhar para Ele. Ele é meu pastor, Ele trabalha para mim. Ele é meu Senhor, eu acordo pela manhã pensando o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor. O que eu posso fazer para deixar o meu Senhor feliz? O que eu posso fazer para deixar o meu Senhor satisfeito comigo? Ele é meu pastor, Ele olha para as minhas necessidades e Ele diz, nada te faltará. O problema principal é, as pessoas querem Deus como meu pastor, mas não querem Deus como meu Senhor. Elas querem o pastor do Salmo 23, mas não querem o Senhor do Salmo 23. E Deus só será pastor de quem Ele primeiro for Senhor. Se Deus é o meu Senhor, certamente Ele será o meu pastor. Ele é meu Senhor, eu faço tudo por Ele. Ele é meu pastor, Ele faz tudo por mim. Deus é o seu Senhor? Se Ele é o seu Senhor, Ele será o seu pastor. E nada te faltará. O nada te faltará se cumpre quando essas duas verdades se unem na nossa vida. Deus é o meu Senhor, e então Ele é o meu pastor. E quando Deus é o meu pastor, nada me falta. Primeiro Ele é Senhor, e depois Ele é pastor. Nada te falta quando você não deixa faltar nada para o Senhor. Pastor, como assim? Nós estamos profetizando, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Mas eu falto com o meu dízimo, eu falto com as minhas ofertas, eu falto do culto, eu quebro a campanha, eu falto, e eu vou faltando, e eu vou faltando, e eu vou faltando. Como é que eu não quero que falte comigo se eu falto com Ele? Nada me faltará quando primeiro Ele é o meu Senhor. E como servo, eu não deixo faltar nada naquilo que é minha responsabilidade. Então diga assim comigo, o Senhor é o meu pastor. Agora enche o peito para dizer assim, ó, nada me faltará. E nada te faltará, irmão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmo continua dizendo assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. No original, esses verdes pastos, a palavra usada aqui no hebraico por Davi, ela poderia ser traduzida para a língua portuguesa como um oásis. Você lê verdes pastos, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas Davi se referia a um oásis. Davi vivia num campo em Belém, que existe até hoje, um lugar preservado, chamado Campo dos Pastores. Naquele lugar, ele pastoreava as ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Mas nem sempre aquele lugar é verdejante, nem sempre aquele lugar tem as águas necessárias. Muitos pastores beduínos ainda hoje levam as ovelhas para longe para pastar, levam os animais para longe para beber água. Quando eles encontram pastos verdejantes, águas de descanso, águas tranquilas, esse lugar verdadeiramente é um oásis. Por isso, quando Davi escreve pastos verdejantes, águas tranquilas, ele está se referindo a um oásis. E para os hebreus, um oásis é algo muito importante, é algo muito especial. O primeiro oásis que eles tiveram contato foi o oásis de Elim, logo que eles saíram do Egito depois de 430 anos de escravidão. Israel sai da escravidão depois de 4 séculos, e eles estão andando pelo deserto,
e eles viram muitos milagres, eles viram sinais, prodígios, maravilhas, eles viram Deus abrindo o mar vermelho, eles viram Deus fazer muitas coisas, mas ainda assim eles viviam dominados por uma raiz de amargura profunda. A vida dos hebreus era reclamar, murmurar, era falar mal, era sempre, nada estava bom, a vida deles era isso. 3 dias de caminhada, eles já começaram a falar: Moisés nos trouxe aqui para morrer, Deus nos enganou, Deus nos trouxe aqui para morrer, não havia sepultura suficiente no Egito para que morrêssemos lá. A vida deles era reclamar, porque eles estavam dominados por uma raiz de amargura, por causa dos anos de sofrimento no Egito. Foram anos em que eles foram humilhados, foram anos em que eles foram envergonhados, e aquilo não saía deles. Eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles. Deus poderia levá-los para Elim, onde haviam 70 palmeiras, 12 fontes de águas, um lugar de descanso, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas Deus escondeu o oásis deles e levou eles até um lugar chamado Mara. O nome Mara leva esse nome por causa das águas de Mara, que eram amargas. As águas amargas de Mara, elas se encaixavam muito bem com aquela raiz de amargura que eles viviam. Era Deus falando assim para eles: vocês estão como as águas amargas de Mara, vocês estão amargos. E Deus esconde o oásis de quem está dominado por um espírito ou por uma raiz de amargura, porque tudo que Deus faz não está bom. Eles estariam ali no oásis reclamando, eles estariam ali no oásis criticando, eles estariam ali no oásis falando que Deus não era bom. Então agora eles estão nas águas amargas, e aí sim eles começam a reclamar mais ainda. Nos trouxe para morrer, nos trouxe para perder nessas águas amargas. E aí então Deus fala para que Moisés pegasse um tronco, um galho. Moisés pega aquele tronco, e ali naquela região, você vê ainda hoje em volta dos poços de Mara, muitas tamareiras. Possivelmente Moisés pega um galho da tamareira, e ele, quando pega o galho daquela tamareira, ele joga nas águas amargas. A tâmara é um dos frutos mais doces que você pode encontrar, é um fruto extremamente doce, e ele joga aquele galho nas águas amargas, e as águas são curadas da amargura. No mundo espiritual, Deus estava falando assim para eles: eu quero curar vocês dessa raiz de amargura. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus esconde o oásis de quem está dominado pela raiz da amargura. Se você é aquela pessoa que só sabe reclamar, se você é aquela pessoa que só sabe criticar, se você é aquela pessoa que nada está bom, possivelmente Deus está escondendo de você o seu oásis. A partir do momento em que você for uma pessoa grata, a partir do momento em que você for dominado por um espírito de gratidão, de reconhecimento, um espírito manso, você vai perceber que Deus vai começar a abrir os seus olhos para os oásis que Ele já preparou para você. A gratidão abre a porta para o próximo milagre. A gratidão é a memória do coração. A gratidão te prepara para viver coisas maiores. Você não pode viver reclamando, você não pode viver. E veja, Davi tinha motivos para reclamar. Davi era perseguido, Davi era esquecido, Davi era desprezado, mas ele está dizendo: Senhor, Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, nada vai faltar para mim. Me mostra o oásis que o Senhor tem para mim. Me mostra as fontes de água que o Senhor tem, os pastos verdejantes. Me guia, olha o que ele diz: me leva, me guia para os pastos verdejantes, me leva para as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Logo depois de Mara, Deus mostra Elim para os hebreus. Entre Mara e Elim são 30 quilômetros, 6 horas de caminhada mais ou menos, 7 horas de caminhada. Deus não podia ter levado eles direto para o oásis, mas Deus escondeu
para que primeiro fossem curados da raiz de amargura. E eu quero crer que Deus está curando pessoas da raiz de amargura. Deus está curando famílias da raiz de amargura. Deus está levando você a enxergar o melhor dessa vida. Entenda bem, o ano só está começando. Não permita que as coisas do passado dominem o seu estado de espírito. Não permita que as coisas de 2022 te travem para 2023. Olha para frente, porque esse ano nada te faltará. Deus tem o melhor para você. Deus já preparou coisas grandes para você. Quantas pessoas enfrentam doenças terríveis, mas enfrentam de cabeça erguida, animadas, espírito elevado e vencem. Mas quando você vê algumas pessoas já entregando os pontos, no início de uma luta, de uma dificuldade, você vê que elas não conseguem romper. Deixa Deus te curar das amarguras da vida. Amém, gente? O Salmo 23 continua dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi fala que existe um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Ninguém está livre de passar pelo vale da sombra da morte. Todos nós, em algum momento, já passamos, ou estamos passando, ou ainda passaremos pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? É quando surge uma enfermidade, quando um relacionamento termina, quando a pessoa perde o emprego, quando vem um revés da vida, um imprevisto, algo que tira o chão dela, isso é o vale da sombra da morte. Todos nós, em algum momento, todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um lugar onde uma ovelha não passaria, porque de natureza a ovelha é um animal medroso. Ela não entra em lugares escuros, em lugares que ela considera perigosos. Mas porque confia no pastor que está guiando ela entra no vale da sombra da morte. Olha o que está escrito aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Você nunca vai passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Se você está enfrentando uma enfermidade, passando por um tempo difícil na sua vida financeira, um relacionamento que se foi algo que entristeceu o seu coração, saiba disso. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está com você. Deus está do seu lado. E tem uma coisa. Entenda o que eu vou dizer. Aqui no São Jorge não tem. Todos aqui são águias, mais que vencedores. Mas em alguns lugares existem crentes que nós podemos chamar de florzinhas de Jesus. O que são as florzinhas de Jesus? Quando eles estão passando pelo vale da sombra da morte, eles falam assim: Deus não está comigo, eu vou parar de ir na igreja. Quando eles estão passando pelo vale da sombra da morte, eles falam assim: Deus não ouviu minha oração. Eu fiz os 12 dias, eu passei todo domingo, toda quarta-feira da igreja, eu fiz campanha, eu orei, eu entreguei meu dízimo, e agora estou passando pelo vale da sombra da morte. A florzinha de Jesus, ela desiste no vale da sombra da morte. Mas quem desiste no vale da sombra da morte, que está no versículo 4 do Salmo 23, nunca vai chegar no versículo 5. Você percebe que o Salmo 23 é uma jornada. No versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Mas o versículo 5, preparas-me uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Quem quer viver um tempo de mesa farta? Diga eu quero. A mesa farta está logo depois do vale da sombra da morte.
Só chega na mesa farta quem primeiro vencer o vale da sombra da morte. Por isso que Davi falou: eu não vou ficar parado no vale da sombra da morte. Eu vou andar, eu vou avançar. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E depois do vale da sombra da morte está preparada uma mesa farta na presença dos inimigos. O que é que tem na mesa farta? Tem tudo o que você precisa. Na mesa farta se cumpre o nada me faltará. Na mesa farta está a cura, na mesa farta está a porta de emprego, na mesa farta está a restauração do casamento, está a conversão de um filho, está a transformação de uma vida. Na mesa farta, diga assim comigo, tem tudo o que eu preciso. Ah não, fala forte, fala assim, na mesa farta, tem tudo o que eu preciso. Agora, onde é que está a mesa farta? Depois do quê? Do vale da sombra da morte. Por isso que nas horas difíceis da caminhada você não pode parar. Por isso que na hora do vale da sombra da morte você tem que continuar avançando. Porque depois do vale está uma mesa preparada. E na presença de quem? Dos inimigos. Quem convida inimigo para a festa, gente? Quem convida inimigo para a mesa? O rei Davi convidava. Porque ele dizia assim, o inimigo vai ver o que Deus está fazendo na minha vida. Das duas uma, ou ele fica ainda mais perturbado, ou ele se rende ao meu Deus, porque ele vai ver que Deus está fazendo coisa grande. E até aqueles que diziam que você não ia chegar a lugar algum, vão dizer assim, tem um Deus na vida dele. Vale da sombra da morte é passagem para chegar na mesa farta. Promessa é quando você está no pasto e a vitória está lá no trono. O caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa, o caminho, a estrada entre a promessa e o cumprimento da promessa, obrigatoriamente passa pelo vale da sombra da morte. Mas ela passa e você chega lá na mesa farta. Amém, gente? E aí o salmo começa a ir para o final. O salmo fala assim, unges a minha cabeça com óleo. Lembra que é uma conversa da ovelha com o pastor? As ovelhas, elas ficam no aprisco, e quando elas saem, logo pela manhã, para as pastagens, o pastor beduíno, ele, uma por uma, ele encharca a mão dele com um óleo, com azeite. É um azeite um pouco mais viscoso, mais pastoso. E ele unge a cabeça da ovelha. Por que ele unge a cabeça? Porque o corpo, a lã protege. A cabeça ungida com aquele óleo, com aquela pasta, impede que as moscas pousem na cabeça da ovelha e depositem as suas larvas. Se a mosca pousar na cabeça da ovelha, depositar a larva e ela criar ovos, aquela ovelha e começar a nascer lá dentro da cabeça da ovelha, aquela ovelha pode ficar louca. E uma vez que ela ficar louca, ela começa a morder as outras ovelhas, dar cabeçada no pastor. Pode notar, uma ovelha começa a morder as outras, ou começa a bater a cabeça no pastor, é porque a mosca já entrou na cabeça dela. E não tem outro nome, né? Beelzebul quer dizer Senhor das moscas. Muitas vezes a pessoa está com a cabeça dela perturbada porque o diabo colocou pensamento lá dentro. Depositou os maus olhos, maus pensamentos. Então o que eles faziam para proteger as ovelhas? Ungia a cabeça. E quem é que ungia a cabeça da ovelha? O pastor. A unção na sua cabeça vem do seu pastor. E quando o seu pastor unge a sua cabeça com óleo, quando o seu pastor põe a mão sobre a sua cabeça, quando você se coloca debaixo da autoridade pastoral do seu pastor, a sua vida está protegida. A cabeça ungida é a proteção garantida. Quando você deixa o seu pastor colocar as mãos, e só o seu pastor pode fazer isso. Quando você deixa o seu pastor colocar as mãos na sua cabeça, quando você aceita a unção que vem dele sobre a sua vida, você está protegido. Agora, quando você não está debaixo dessa cobertura espiritual, as moscas podem depositar os ovos dela.
e muitas vezes destroem a vida da ovelha. Ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, felicidade em dobro. E aí o salmo termina no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga assim comigo: bondade. Diga misericórdia. Diga bondade e misericórdia. Irmão, você percebe que ele escreveu: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus colocou 2 anjos do seu lado, sabia? Numa figura de linguagem, nós podemos dizer que um anjo se chama bondade e outro anjo se chama misericórdia. E esses anjos, por ordem do Senhor, te seguirão todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Por que Davi escreve isso? Porque ele sabe que em alguns momentos da nossa caminhada, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da bondade. Davi viveu isso na pele. Sabe quando o rei Davi caiu em adultério? Ele se jogou no chão, jogou pó, cinzas na cabeça, rasgou as vestes, e ali o diabo falava assim: é o fim do homem segundo o coração de Deus. É o fim de Davi. Mas naquela hora, a bondade e a misericórdia, uma de cada lado, vem e levanta Davi do chão. Em alguns momentos da vida, nós precisamos da misericórdia. Porque Deus sabe que nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Em outros momentos, nós precisamos da bondade. E sabe o que ele está dizendo? Tanto a bondade quanto a misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, e ele se fez uma alma vivente. Deus fez o homem do pó. Irmão, quanto vale o pó? Pega lá uma lata de pó da terra lá fora e quanto vale? Quanto que vale o pó? O pó não vale nada. O pó não vale nada. Deus pegou o homem do pó, que não vale nada, mas soprou dentro dele o fôlego de vida, e ele se fez uma alma vivente. Quanto vale uma alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus pega aquilo que não vale nada, o pó. Experimenta pegar uma carriola cheia de pó e ir aqui na porta do terminal de ônibus, falar assim: estou vendendo pó. Vai ter uns 2 que vai chegar lá e ver: que pó que é esse aí, hein? Vai falar: é pó da terra. Agora não quero, esse eu pego de graça. Mas Deus pegou aquele pó que não vale nada e fez dele uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Só que olha que interessante isso. Esse homem que não valia nada e que agora vale mais que o mundo inteiro, em alguns momentos da vida está como o rei Davi, no pó novamente, no chão novamente, destruído, se sentindo sem valor nenhum. É nessa hora que vem a bondade e a misericórdia, uma de cada lado, e faz com que se cumpra na vida dessa pessoa o que está escrito em 1 Samuel 2,8. O que está escrito em 1 Samuel 2,8? Deus levanta o pobre do pó, e do lixo tira o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes e poderosos da terra. Deus pega do pó o rei Davi. A bondade e a misericórdia coloca aquele homem de pé novamente. Lembre-se disso. Todos os dias o Senhor vai colocar do seu lado a bondade e a misericórdia. O salmo termina dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor. Não é
hoje ou amanhã, é para todo sempre. Está falando da vida eterna. O Salmo começa falando das coisas de baixo, mas termina falando das coisas do alto. Porque nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Quem tem Deus como Senhor, tem Deus como pastor. Passa pelos desertos, mas chega no oásis. Passa pelos vales da sombra da morte, mas chega na mesa farta. Enfrenta dificuldades, passa por lutas, erra, acerta, erra, mas sempre tem do seu lado a bondade e a misericórdia, porque o Senhor colocou isso do seu lado. E aí quando você chega lá no final, você descobre que valeu a pena, porque você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Fiquem todos em pé, por favor. Bondade e misericórdia me seguirão. Eu não sei quantos seguidores você tem na rede social. 1.000, 2.000, 10.000, 50.000. Mas eu sei de uma coisa. Nos vales da sombra da morte, talvez você não possa contar com nenhum deles. Mas Deus colocou 2 seguidores. Bondade e misericórdia. E elas te seguirão todos os dias da sua vida. Posso fazer uma oração, pastor Marcos? Eu quero orar por você que crê que verdadeiramente vai viver o ano do Salmo 23. O ano do nada me faltará. Quero orar por você que deseja entregar a sua vida, confiar na sua vida, primeiro ao Senhor, e então permitir que se manifeste o pastor. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do pastor. O Salmo do pastor. Mas o pastor se manifesta na vida de quem ele é Senhor. Feche os seus olhos, se você deseja. Coloque as mãos no seu coração. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que visite você e sua família hoje. Que faça com que verdadeiramente o Salmo 23 se cumpra na sua vida. Do versículo 1 ao versículo 6, que o Salmo 23 se cumpra na sua vida. E que você possa dizer ao longo de 2023, que você está vivendo a bênção do Salmo 23, a unção do Salmo 23, o nada me faltará. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, com essa igreja maravilhosa, desses pastores tão queridos, que são o pastor Marcos e a pastora Márcia. Ah, meu Deus, que as ovelhas do São Jorge, da região do São Jorge, que as ovelhas dessa igreja compreendam que a unção na cabeça delas está nas mãos desse pastor. E uma vez debaixo da cobertura espiritual do pastor Marcos, a cabeça ungida, a vida está protegida. E mal algum vai dominar os pensamentos dela. Senhor amado, nas horas difíceis, nos momentos do vale da sombra da morte, que cada pessoa possa enxergar que logo ali já está preparada a mesa farta. Que todos os dias nós possamos acordar, ó Deus, confiando que ao nosso lado, à nossa direita, o Senhor já preparou a bondade e a misericórdia para nos acompanhar todos os dias. E ainda que 1.000 caiam ao lado, 10.000 à direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa, Senhor, esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos receber o pastor Marcão aplaudindo Jesus Cristo bem forte.
Graças a Deus. Estende tua mão para cá, irmão. Meu Deus, obrigado pela vida do pastor Edson, pela vida da pastora Márcia e seus filhos, pela igreja, linda igreja no bairro Vila Sônia. Eu sei que o Senhor tem feito uma grande obra através desse homem e peço a Ti, ó Deus, que tudo o que Ele ministrou sobre a nossa vida nessa noite, sobre a vida dele, seja manifesto de uma forma duplicada, em nome de Jesus. Palmas.